Boa noite, bem-vindo à estreia do programa Bancada Parlamentar, uma nova proposta de debate televisivo da MBC-TV. Um programa que conta com os 4 partidos que compõem o plenário da Assembleia da República, nomeadamente a Frelimo, o Podemos, a Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique. Para a presente edição, temos em estúdio Romário Alves, deputado e representante da bancada parlamentar da Frelimo. Temos também o deputado e porta-voz do partido, o porta-voz da bancada parlamentar do partido Podemos, Ivandro Massing, e também a deputada e porta-voz da bancada parlamentar do MDM, Judith Macuacua. Não está aqui o porta-voz da bancada parlamentar da Renamo, Arnaldo Chalaua, por motivos bem justificados. Entretanto, vai se juntar a nós a partir da segunda edição, na próxima sexta-feira. Para hoje, para esta edição de estreia, elegemos 3 temas que marcaram os últimos debates da Assembleia da República. No primeiro momento, vamos analisar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044. E no segundo momento, vamos perspectivar o Programa Quinquenal do Governo 2025-2029. E, por fim, vamos analisar o informe do Procurador-Geral da República à Assembleia da República. Antes de avançarmos para os nossos temas, vou convidar aqui os meus convidados para tecerem, portanto, os seus pontos prévios. Mas antes, bem-vindo ao programa Bancada Parlamentar. Começo por si, Romário, o seu ponto prévio. Muito obrigado. Boa noite. O meu ponto prévio vai ao encontro daquilo que é a saudação ao Sua Excelência Presidente Daniel Francisco Chapo pelo cumprimento exemplar do plano de 100 dias de governação. Este plano de 100 dias que trouxe primeiramente a questão de devolver a segurança e, acima de tudo, aquilo que é a normal travessia de bens e pessoas no nosso país, e isso foi feito de forma exemplar e com sentido do Estado, mas também o reforço e, acima de tudo, o engajamento naquilo que eram os planos bem detalhados, a questão, por exemplo, do diálogo político que estava em curso, a remessa à Assembleia da República para aprovação e, acima de tudo, transformar em lei. Também a questão que é trazida pelo mais alto magistrado da nação, que é a questão das cirurgias que foram feitas e que apoquentava muito a nossa população, o atraso, e foram feitas mais de 500 cirurgias aos nossos concidadãos moçambicanos, mas também várias outras itens que foram, portanto, de forma exemplar cumpridos pelo chefe do Estado, e por isso nós queremos saudar e encorajar para que continue com esta atitude de, acima de tudo, garantir o bem-estar da população moçambicana. Exato. Muito obrigado, Romário. Judith Macuacua, o seu ponto prévio. Boa noite, quero saudar os meus colegas do painel e saudar a todos que nos acompanham de lá de casa. O meu ponto prévio vai de acordo com aquilo que é o projeto que foi depositado já há 22 dias na Assembleia da República, no concernente à criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar a situação que levou o colapso da LAM. Ainda nós achamos que é necessário, é urgente com que o Parlamento faça aquilo que é a sua missão de fiscalizar, porque não faz sentido acompanharmos quando o Presidente da República apresentou aquilo que se informe, também mostrou-se preocupado com a má gestão da LAM. Acabou dizendo o Presidente da República que a LAM está sendo gerido por corruptos, nhonguistas, burladores, enquanto a bancada parlamentar da MDM já submeteu o projeto para a criação desta comissão de inquérito que estará lá composta por deputados, neste caso de todas as bancadas parlamentares,
Eu quero acreditar que os meus colegas deputados todos estão preparados ou concordam com a criação desta comissão parlamentar. Então, não podemos ficar envergonhados com uma Assembleia onde o Presidente da República já levantou também para concordar que é preciso com que se faça o trabalho, porque a corrupção na LAM está enraizada e precisa de uma intervenção. Hoje em dia é mais fácil até viajar de autocarro do que pensar em viajar de avião, ou porque vai voltar do ar, ou porque fica genteira, porque não há o cumprimento tanto dos horários ou das datas de viagem, os próprios aviões. Então, há necessidade de tomarmos aquilo que é a sua responsabilidade, que é a nossa, neste caso, responsabilidade. Nós colocamos isso até na última sessão, no último dia da sessão, numa das nossas intervenções, e a Presidente da Assembleia da República, lembro-me, se a memória não me falha, assim, os meus companheiros podem aqui também ajudar-me, que a Presidente disse que cabe à Comissão Permanente. Mas eu queria também, neste caso, apelar à Presidente da Assembleia da República, que sim, cabe à Comissão Permanente, mas quem dirige a Comissão Permanente é a Presidente da República, querendo ela, praticamente pode colocar a Presidente da Assembleia da República, obrigada pela correção, a Presidente da Assembleia da República, acredito que querendo ela, preocupada com esta situação, pode colocar este ponto à Comissão Permanente para que urgentemente possamos, na verdade, salvar o povo moçambicano. Exato. Muito obrigado, Judith Macuacua. Ivandro, sem ponto prévio, não sei se já podemos... Sempre existe um, né? Exatamente. Vamos daí, Ivandro, o seu ponto prévio. Olha, primeiro agradecer pelo convite, saudar aos colegas do painel, saudar a todos que nos assistem por intermédio das diversas plataformas. Quero, em particular, saudar a província de Maputo e, em especial, saudar a juventude moçambicana. E o meu ponto prévio vai de encontro àquilo que é uma queixa que nos foi submetido pelos vendedores do mercado Madruga, a nível da cidade da Matola, que se encontram neste momento em desespero porque não sabem no exato se o mercado Madruga foi vendido ou não. No entanto, neste momento decorre um processo de reassentamento do mesmo, ou um processo de reabilitação. Mas é um processo que não está muito claro. E os vendedores submeteram-nos uma queixa com vista a ajudarmos a esclarecer o que exatamente está a acontecer. Obrigado. Muito obrigado. Depois dos pontos prévios, vamos ao nosso primeiro tema de análise para esta noite, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, um instrumento, segundo o governo, que visa promover e dinamizar a economia nacional. Este instrumento foi aprovado com votos favoráveis do Partido Frelimo, do Podemos e da Renamo, e voto contra do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM. Judith Macuacua, qual foi o fundamento da sua bancada para apreciar negativamente e votar contra esta Estratégia Nacional de Desenvolvimento? Olha, nós olhamos a ENDE como um documento de orientação do país no processo de crescimento, desenvolvimento sustentável e relevante, né, para a industrialização. Ou melhor, esta ENDE foi a base, um dos instrumentos para a elaboração do PQG. O motivo que nos levou a não apreciar positivamente a ENDE é que encontramos que este documento não foi envolvente. Na sua abordagem, o governo diz ter feito a auscultação aos partidos políticos, à sociedade civil, comissões religiosas, dentre outras, né? Mas isto não é verdade.
Se é verdade, não sei quais são os partidos que foram escutados. Nós somos um partido político com representação parlamentar, instalado ao nível nacional, e em nenhum momento o MDM foi convidado para que possa dar a sua contribuição. E mais, se esta sociedade civil e os partidos políticos foram escutados, não encontramos neste documento quais foram as contribuições que estas entidades deram, porque eu acredito que se tu fazes alguma escutação, depois tens que, no mínimo, enquadrar naquilo que é a base da elaboração, da sustentabilidade deste instrumento. Então, isto não é verdade. É por isso que nós sempre, mesmo no momento em que nós ainda discutíamos, o nosso apelo é que este documento voltasse e se discutisse para que venha aquilo que são as contribuições, nem só a bancada parlamentar do MDM, para não dizer que o MDM pode não estar a falar a verdade, que não foi escutado. Nós reunimos com alguns órgãos da sociedade civil que também afirmaram que não foram ouvidos. Se foram ouvidos, continuo a dizer quem são e quais foram as suas contribuições. E encontramos que este documento não foi envolvente. E se não foi envolvente, por aquilo que eu dizia, aquilo que é a importância desta estratégia de desenvolvimento, não pode ser olhado como se fosse um instrumento político, um manifesto político, porque afinal de contas é um instrumento que leva aquilo que é a projeção, o desenvolvimento do país para os próximos 20 anos. Estamos a falar desses próximos 20 anos. Pode não ser até o governo atual que estará daqui a 5, 10 anos ou até lá os 20 anos. Então, o documento devia ser envolvente. E nós somos uma bancada que sempre defendeu aquilo que são as preocupações também dos jovens. E ao apreciar a ENDE, não vimos metas traçadas para que possa sustentar aquilo que é o desemprego dos jovens. Então, não faz sentido quando nós estamos a dizer que os jovens são a maioria. Moçambique é um país maioritariamente jovens e não priorizamos aquilo que são os problemas dos jovens. Então, se nós dissemos que até daqui a 20 anos não conseguimos reduzir o desemprego dos jovens, pelo menos até a metade, então não sei com que base nós projetamos isso para que os nossos jovens, nós sabemos que hoje em dia, se temos uma faixa que está empregado, está mais insatisfeita, é a juventude, porque a juventude sente-se excluída, a juventude sente-se marginalizada, a juventude não está sendo acolhida. Então, quando nós não encontramos aspectos que possam elevar aquilo que é a juventude, para nós achamos que não poderíamos aprovar, dentre outras. O governo colocou, elas vinham há metas que nós fizemos uma questão, eu quando estive na audição com os ministros, há uma questão que eu coloquei sobre essas metas todas colocadas e a projeção do crescimento e desenvolvimento mais de 9%. Como é que seria? Porque nós estamos numa situação em que Moçambique não tem dinheiro. Aonde é que vamos encontrar o dinheiro sem que necessariamente implica que o governo possa também fazer mais dívidas públicas e trazer mais sofrimento ao povo moçambicano? E não encontrei a resposta dessas questões, é por isso que o MDM, dentre outras e várias questões, votou negativamente. Exato, mas esta estratégia nacional de desenvolvimento para a bancada parlamentar do MDM é oportuna ou não? Como eu disse, a estratégia é oportuna. Eu disse, este é um instrumento muito importante. Projeta aquilo em que... Aliás, é um documento orientador exato. Para os 20 anos. Os próximos 20 anos. É por isso que nós defendemos como bancada que antes de que este documento vá à aprovação, vá ao debate, este documento deveria envolver mais debate. Deveria envolver, tinha que ser envolvente. Exato. E nós sentimos que o documento não foi envolvente. Exato.
Se eu não fui envolvida, estão a dizer que eu fui envolvida e eu digo sim, então alguma coisa não está bem comigo. Exatamente. Ivandro, a sua bancada parlamentar aprovou este instrumento. Com que fundamento? Olha, com que fundamento? Muito boa pergunta esta. Olha, a bancada parlamentar do Podemos analisou esta estratégia nacional de desenvolvimento, mas não só a bancada, o partido analisou e fizemos as nossas observações. Constatamos que havia muita incongruência, tais incongruências que foram levantadas em sede de debate no plenário, e todas as nossas intervenções foram claras durante o debate no plenário em torno da ENDE, e como bancada parlamentar colocamos as nossas condições que iriam ditar se aprovaríamos ou não esse instrumento. E uma das quais nós entendíamos que este instrumento não tivera sido inclusivo, abrangente, e não contava com a participação das diversas forças da sociedade civil. Outro ponto é que, por entendermos que é uma estratégia não do governo, mas do Estado, e quando é do Estado, engloba a todos os moçambicanos, independentemente da cor partidária. Mais do que isso, é que os próximos governos, independentemente do partido, serão obrigados a usar esta estratégia como um plano diretor. Então, diante desta análise, e mesmo analisando as imperfeições do mesmo, entendemos que uma das coisas que nos sempre faltou no âmbito da nossa governação é um plano a longo prazo. Todas as nações têm planos a longo prazo. Se lembrar aqui, a Rússia, quando assume a presidência, o Vladimir Putin, quando assume a presidência da Rússia, ele fez um plano de 30 anos que devolveria a Rússia ao cenário dominante geopolítico internacional. A mesma promessa o Xi Jinping fez de que em 20, 30 anos tornaria a China numa grande... E isto é o que nos faltava. Por isso que tínhamos esta deficiência na governação. Em cada 5 anos, o novo governo que vinha até parava com as coisas boas que o governo anterior esteve a fazer. Exato. Então, achamos que havia necessidade de termos um plano diretor que, independente do governo que vier, obrigue a se cumprir aquela estratégia nacional de governação, aliado ao nosso debate em sede da plenária e as condições que colocamos ao governo, que era da inclusão do nosso manifesto de governação, o nosso manifesto eleitoral. Nós, como segunda maior força política, vendemos um manifesto ao povo e o povo aderiu, aceitou o nosso manifesto. Então, achamos pertinentes, como segunda maior força, ter este manifesto que o povo apreciou e deu crédito, e por isso que estamos hoje na Assembleia da República. E houve esta abertura, esta aceitação, esta inclusão do governo em receber as propostas da nossa bancada. E este é o motivo principal que nos fez, como bancada, aprovar este instrumento em sede da plenária. Sim, mas Ivandro, falou aqui das incongruências. Estas incongruências foram sanadas? As incongruências na Estratégia Nacional de Desenvolvimento, Olha, antes da sua aprovação, foram sanadas? nós temos resoluções do governo que abre este espaço, analisou
as nossas observações e deu esta abertura de incluir as nossas propostas com vista a sanar as incongruências desta estratégia nacional. Então, o que é que nós temos como garantia é que o governo reconhece que o plano não é perfeito e aceitou as nossas observações. A nossa posterior luta é verdadeiramente garantir que venha se cumprir aquilo que o governo acordou. Então, houve aqui uma negociação? Houve sim uma negociação, Okay. Houve um acordo, houve um debate, houve uma discussão e, na verdade, o que temos que entender é que política é isso. Política sim. É diálogo, Exatamente. É conversação. Sobretudo num Estado de Direito Democrático. Num Estado de Direito Democrático. Exato. Agora, se o governo não tivesse aceitado, naturalmente que nós não iríamos votar a favor da estratégia nacional. O governo aceitou e com esta abertura nos seria incoerente, mesmo assim, reprovar. Então, praticamente, estaríamos a ser uma oposição inconsequente. Porque o que é que tem que se entender? O fato de ser oposição não quer dizer que tem que chumbar tudo que vem da posição. Nós, em particular, não entendemos assim e queremos fazer um tipo de oposição e de política consciente, que fique claro, não conivente, mas com responsabilidade. Exato. Romário, a Frelimo aprovou a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044. É a mesma pergunta que lhe faço, com que fundamento a Frelimo aprovou esta estratégia? Bem, em primeiro lugar, é preciso enaltecer este novo paradigma que está a ocorrer, em que, como diz Sua Excelência Presidente Daniel Francisco Chapo, vamos fazer diferente para obter resultados diferentes. E quando eu digo enaltecer é porque realmente vemos a Assembleia da República em que houve convergência, em que 3 partidos políticos já aprovaram a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, neste caso a Frelimo, o Podemos e a RENAM, e o MDM votou contra, mas esta primeira visão faz com que enaltecemos porque existe, portanto, uma visão, tanto dos partidos da oposição, de que o presidente Daniel Francisco Chapo está a trazer uma nova roupagem e que essa nova roupagem é de confiança. Se não, vejamos, o UEND é uma estratégia, acima de tudo, um instrumento de planificação. E nenhum país, se quer crescer, deve esgotar sem ter esta estratégia. Não tendo a estratégia que vai, acima de tudo, colocar as balizas daquilo que se quer atingir até 2044, então, portanto, isso demonstra que o cumprimento que o presidente Daniel Francisco Chapo jurou no dia de tomada de posse está a ser efetivado. E há de perceber que nunca tivemos um instrumento como este. É a primeira vez que ocorre e, acima de tudo, traz esta garantia de que aquele que vier, portanto, até 2044, como Presidente da República, irá seguir esse instrumento, porque é baseado na lei do SISTAF, em que todos os outros instrumentos reguladores, tanto macro como micro, serão, portanto, delineados com base na Estratégia Nacional de Desenvolvimento. E não só isso, principalmente aquilo que nós chamamos de visão. Nós queremos até 2024 ter uma sociedade de classe média. Estamos a dizer de classe média, estamos a dizer que já não vamos olhar para aquilo que é a questão de ter pão na mesa, aquilo que é a questão do tipo de trabalho que cada jovem tem. Então, esse crescimento e, acima de tudo, atingindo em 2044 esta visão de classe média como país é realmente muito satisfatório. E nós, como bancada parlamentar da Frelimo, olhando ao documento trazido pelo nosso governo, vimos que realmente ali estavam as condições sine qua non para um Moçambique próspero, um Moçambique que, acima de tudo, vai estar mais alto no conceito das nações, mas também que este documento foi um documento que foi elaborado desde o ano 2021 a 2024 e foram ouvidos diversos estados sociais. Eu posso lhe dar um exemplo de quem sede da primeira comissão que eu faço parte, ao escutarmos o ministro da Planificação e Desenvolvimento, o ministro Valá,
E, portanto, foi-nos demonstrado porque havia um receio por parte da RNAM de que esse documento não foi abrangente. E foi visto, porque demonstrou-se, infelizmente o representante da RNAM não está aqui, mas que quem assinou e esteve na auscultação foi o cidadão Venâncio. Então significa que é um instrumento abrangente. E tanto o MDM, assim como diversos estados sociais da sociedade civil, também fizeram parte. E aquilo que... Mas, Romário, esta auscultação foi pública, porque nós, como imprensa, por exemplo, não ouvimos falar desta auscultação. Bem, como bancada parlamentar da FLIMO, e acima de tudo por aquilo que nós tivemos como matéria de discussão na comissão, percebemos que foi pública. Exato. E com diversos estados sociais, eu sempre digo de que não podemos avaliar as coisas olhando para mim ou para a imprensa específica. Exato. Mas a MBC é uma empresa de telecomunicações, comunicação, mas tem também aquilo que podemos dizer um sindicato, e esse sindicato representa também a MBC. Então, se nós temos partidos políticos, os partidos políticos são representados através dos seus titulares. Se temos sociedade civil, esses também estão representados. Então, todas essas figuras não foram ouvidas. O MDM, por exemplo, diz que não foi ouvido. Sim, e nós estamos aqui diz que foi ouvido? Em bancada parlamentar. Não, diz que não foi ouvido. Diz que não foi ouvido, mas nós não queremos entrar em quesilhas. Mas nós queremos reafirmar que o deputado Fonseca, neste caso Eliseu Fonseca, acho que é esse que é o nome dele, Souza, está na comissão, na primeira comissão. E quando foi trazido por parte do governo este detalhe de que todos os partidos políticos foram ouvidos, constava o MDM. Agora, o que nós temos que perceber é o MDM, a RNAM, o Podemos, são partidos que estão consolidados em todo o país. Exato. O que significa que pode não ser o engenheiro Simango a ser ouvido aqui, mas pode ser um membro ou uma delegação sendo ouvida em outra parte do país. Então, isso tem que ser o que deve nortear a nossa apreciação. E a bancada parlamentar da FLIMO olha nesse sentido, de que todos os estados sociais tiveram a oportunidade, e bem disse aqui o meu colega Evandro, de que mesmo não fazendo parte da auscultação, podemos assim dizer, o Partido Podemos é recentemente criado, mas que tiveram a oportunidade de dialogar com o governo, apresentar as suas propostas, e o governo, porque é um governo, acima de tudo, do povo, acolheu as propostas do como estratégia, e isso vai nortear aquilo que vão ser as atividades implementadas através do PQG, do PSOE e dos outros planos de governação. E para nós, como bancada parlamentar da FLIMO, o que nos agradou também é que o próprio ENE já traz aquilo que é como vai se implementar, quem vai monitorar, quem vai avaliar e quem vai fiscalizar. Na monitoria e avaliação temos o Tribunal Administrativo. E que ele, como Tribunal Administrativo, ao monitorar e avaliar o desempenho e, acima de tudo, o cumprimento das metas dos 5 pilares do ENE, vão estar, portanto, a fazê-lo em nome do povo. E nós, mas aqui, Romário, desculpa me cortar, há um entendimento generalizado que sempre os relatórios do Tribunal Administrativo têm lá sempre recomendações ao governo. Entretanto, nunca o governo sempre com os mesmos problemas nos relatórios do Tribunal Administrativo. Será que desta vez o Tribunal Administrativo poderá, portanto, exercer aquilo que é o seu papel, ou o governo acatar, portanto, as recomendações do Tribunal Administrativo? Bem, eu acredito que o governo acata as recomendações, porque existe uma figura para nós advogados de que, acima de tudo, se o governo não acatar, é condenado, e, acima de tudo, são retiradas na legislação administrativa daquilo que é o pagamento de valores por causa das infrações, portanto, legais. Mas também é preciso saber de que o próprio documento já traz aquilo que é a sua avaliação. Em 2 anos e meio vai se avaliar, quinquenalmente vai se avaliar, mas também de 10 em 10 anos vai se avaliar. O que significa que estão reunidas todas as condições, não só para o Tribunal Administrativo avaliar, mas para a Assembleia da República,
que é fiscalizadora da atividade do governo, poder verificar se o cumprimento daquilo que está estatuído na ENDE está sendo feito pelo governo. E as bancadas parlamentares são autônomas no sentido de dar uma apreciação positiva ou negativa. E acreditamos que ali estaremos aí um encontro daquilo que é a expectativa do nosso povo, que é ver o Moçambique florescer, um Moçambique próximo. Mas, acima de tudo, a nossa bancada votou a favor, porque tem confiança plena no governo liderado por Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, e já está a fazer diferente, e por isso que nós estamos, acima de tudo, a traçar caminhos em prol do desenvolvimento do nosso país. Exato. Mesmo para fechar este ponto, a bancada parlamentar da Frelimo terá, portanto, se apercebido destas incongruências que o Podemos levantou, ou não é por isso? Bem, eu sempre digo de que o debate que é feito na plenária não pode ser um debate de troca de quisilas. Quando digo isso é que o Podemos, quando verifica algo, não podemos ser nós, como bancada parlamentar, a contrariar no sentido de responder. Mas o governo, tendo em conta a separação de poderes, o governo, o executivo, fez, portanto, a sua avaliação, e nós, como bancada parlamentar da Frelimo, não notamos as incongruências, primeiro, porque nos debates que houveram ao longo das comissões de trabalho e também no plenário, ficou bem assente aquilo que o próprio documento já trazia, mas aquilo que foi apresentado pelo Podemos, eu acredito que a incongruência trazida não é no sentido nem de forma, nem de abordagem, Exato. mas naquilo que o Podemos achava que também deveria acrescentar no documento, tendo em conta a visão da bancada parlamentar do Podemos. E é preciso enaltecer, acima de tudo, esta convicção que o governo teve de, acima de tudo, escutar, ouvir, porque eu sempre digo de que todos nós somos moçambicanos, e o único sítio onde temos para viver é no nosso país, e é nesse país que nós queremos fazer, desenvolver, crescer, e também que as gerações futuras encontrem um país ainda melhor. Então, por isso é que não verificamos as incongruências, mas acreditamos que não seja do ponto de vista nem formal, nem de argumentação do próprio documento, mas que o Podemos achava que, de acordo com aquilo que era a sua visão estratégica de 2044, deveria propor a alteração e a acréscimo de algumas abordagens. E, portanto, o governo aceitou e irá fazê-lo, portanto, em suma, para salvaguardar o interesse de todo o povo moçambicano. Exato. Vamos, portanto... Olha, desculpa, eu Sim. antes de fechar, permita-me comentar. Né? Exatamente. Permita-me comentar. É preciso nós sermos Tem 2 sérios, minutos. sem problema. É preciso nós sermos sérios, sermos coerentes, porque se eu digo que o MDM não foi escutado, não faz sentido nós estarmos aqui a dizer se não foi o Lutero, talvez foi encontrado o membro. Não é possível, para um documento de extrema importância, o governo encontrar qualquer membro do partido na rua para fazer a auscultação deste instrumento. O partido, para este tipo, eu acho que deveria ser ou alguém da comissão política, se não é para o presidente do partido, mas tudo que tem a ver com a auscultação do governo devia, em condições normais, entrar no gabinete do presidente e ele orientar qualquer membro para que fosse para lá. Assim como o colega está a dizer, o Venâncio pela Renamo foi para lá. Então não faz sentido dizer que pode não ser o presidente Lutero, pode ter sido qualquer membro nas províncias. Não faz sentido. Vamos ser sinceros. Este documento não foi envolvente. Tem muitas incongruências, como diz o Ivan. Até posso concordar com ele. Eu digo uma coisa, eu sempre respeito a posição de cada bancada. Cada um tem sua visão, seus objetivos. Cada partido é um partido. Nós temos que respeitar. Porque votaram contra, porque votaram a favor. E nós dissemos, perante estas incongruências todas, não acreditamos que se este governo que há 50 anos viveu mentindo para o povo, escravizando o povo, prometendo bem-estar, prometendo mudança de vida, e o povo continua a sofrer, o custo de vida está alto, os jovens sem emprego, e não é possível me dizer que de hoje para amanhã vão mudar. O Evandro até que, pronto, ele disse que a bancada deles reuniram com o governo e eles prometeram. Só espero que eles cumpram, porque eles, se fossem sinceros, se eles quisessem até contribuição de todos os partidos para votarem a favor, deveriam ter aceite aquilo que foi a proposta de discutir-se mais profundamente este instrumento
com os partidos políticos, as bancadas, e incluir todas aquelas propostas que o Podemos entregou, que o MDM tem, que a Renamo tem, que a Frelimo tem, e levar este documento para ser aprovado no plenário. Porque eu não sei se este acordo que houve, que eu respeito muito, eles vão cumprir ou não. Não digo por parte dele. O parte do Podemos estão convencidos de que tudo bem, é um governo sério, pode, mas para mim estou a dizer, eu não acredito que eles, o que disseram, vamos fazer, eles vão fazer por um simples acordo que eles sentaram. Nós temos que respeitar as pessoas, respeitamos a decisão deles e de outros, mas não vamos aqui enganar e fazer de contas que o governo de hoje para amanhã vai mudar este governo que, vamos lá, intitulado como se fosse uma rosa de flores. Não. Exatamente. Se me permitir, permitam-me só... Vamos dar aqui 2 minutos ao Ivandro, depois voltamos a ser o Mário. Só queria também acrescentar um dos outros pontos muito fortes que nos fizeram, primeiro, esta pressão e insistência de inclusão daquilo que são os nossos ideais nesta estratégia, mas existe um outro ponto que foi de caráter muito obrigatório, que nos colocou a evitarmos esforços desta inclusão, por se tratar de uma estratégia nacional de governação. E nós, como Partido Podemos, estamos na dianteira da promoção do diálogo político inclusivo, e que este mesmo diálogo agora entra para uma outra fase. Sim. E que os aspectos que vão ser abordados neste diálogo também têm a ver com a governação e reestruturação do país. Este também é um dos índices que nos fez aceitar esta estratégia, na expectativa até mesmo da abertura desta inclusão, deste acordo político nesta estratégia. A estratégia é um plano de governação pelos 20 anos, mas agora estamos neste diálogo político que também terá aspectos de governação e que deve ser incluído e ser levado em conta nesta estratégia. Praticamente, para nós, a bancada do Podemos, se não aprovássemos essa estratégia, estaríamos mesmo até a ir contra a linha do diálogo político, que nós somos o protagonista deste diálogo. Este é um dos pontos que também nos impeliu a aprovar a estratégia. Exatamente. Romário, queria rebater? Não rebater, porque, como bem disse a minha conspícua colega, que nós, como bancada parlamentar, defendemos aquilo que é a visão de cada bancada. E eu não quero retirar nenhuma vírgula nesse pensamento dela, mas quando, portanto, eu abordei, era no sentido de clarificar aquilo que era a visão que a Frelimo teve. E porque as comissões de trabalho, principalmente a primeira comissão de Direitos Humanos e Legalidade, estão, portanto, com assento naquela bancada, todos os partidos políticos. Então eu trouxe uma prova. Exato. E até podemos dizer mais, que no próximo programa podemos requisitar ao governo, porque o que se trouxe lá foi uma ficha de assinaturas em que todos aqueles que faziam parte assinaram. Agora, existe, que é preciso explicar, na atuação do governo, o governo não é só no nível central. Exato. Existe um governo descentralizado nas províncias, e lá nas províncias também estão os partidos políticos, estão a sociedade civil. Para a Frelimo, em todos esses momentos foi ouvido como partido político. Então, nós acreditamos que aquilo que nós vimos na primeira comissão, de que o partido político, neste caso o Movimento Democrático de Moçambique, esteve representado e foi ouvido, pode não ter sido por parte do líder desse partido, mas que na província, ali onde também temos quem faz parte da população, foram ouvidos, isso já cautela a visão estratégica do próprio partido. Mas nós queremos, acima de tudo, tranquilizar de que na aprovação dos outros documentos, tanto o PQG, tanto o PSOE, sempre as bancadas parlamentares terão a oportunidade e, quiçá,
na aprovação desses documentos, tragam propostas de melhoramento. Porque eu acredito que fazer política é, acima de tudo, olhar para o povo, é servir o povo. E a Frelimo é o partido do povo. E a Frelimo está já a fazer isso há muito tempo. Agora, para terminar, com aquela deixa que se trouxe, não vamos olhar que o povo está na mesma situação há 50 anos. Hoje nós somos moçambicanos, somos donos das nossas terras e donos dos nossos nomes. Antigamente não éramos isso. Então, eu quero refrescar. Estamos nas comemorações de 50 anos do jubileu da independência. É preciso que cada um de nós tenha um espírito de moçambicanidade, um espírito patriótico, acima de tudo, para a resolução, como partidos políticos, para a resolução dos problemas que apresentam a nossa população. Exato. Muito obrigado, Romário Alves. Vamos, portanto, para o nosso segundo tema desta noite, que é o programa quinquenal do Governo 2025-2029. Vamos aqui olhar, portanto, para este documento que tem, portanto, o Governo elegeu, ou seja, tem 5 pilares de avaliação pelo Governo. Nós vamos perspectivar este programa quinquenal. Começando mesmo por si, Ivandro Massing, no setor, por exemplo, da educação, o Governo quer contratar cerca de 150 mil professores, que é um setor, portanto, que tem estes problemas de pagamento de horas extras. Temos acompanhado, portanto, greves desses professores que não recebem, portanto, as horas extras, e agora o Governo quer contratar este número. Como é que olha para esta perspectiva do Governo nos próximos 5 anos? Olha, é indispensável a necessidade de se reestruturar a questão do rácio aluno-professor. Neste momento, sobretudo no ensino primário, uma turma ou um professor está para 62, 64 alunos, e isso não possibilita uma educação de qualidade. E essa perspectiva de contratação destes 50 mil professores, acredito que vai, de certa forma, dinamizar o nosso processo de ensino. Contudo, ao analisarmos aquilo que tem sido as dificuldades extremas, até mesmo de logística deste setor, seria muito difícil apenas trazer uma solução para este setor ou demais outros setores, porque o nosso país, a todos os níveis, é afetado com um problema catalisador, que é a falta de dinheiro. Nós não temos dinheiro para satisfazer as necessidades, as exigências que cada setor demanda. E esta falta de dinheiro advém da grande problemática que se tem discutido ciclicamente no nosso país. O fato de sermos um país que se limita em apenas ser importador e consumidor. Por conta disso, temos a nossa balança econômica negativa e dependemos exclusivamente de financiamentos externos, e tais financiamentos externos só servem 60%, 70% ou 75% destes financiamentos que sustentam o nosso orçamento do Estado, serve apenas para logística, para pagamento de serviços, e nunca para investimentos que possam tornar o nosso país um dia produtor e até mesmo exportador, que só assim teremos dinheiro para poder prover serviços de qualidade aos moçambicanos.
Isto é importante que fique claro. Agora, o outro ponto é que não basta só multiplicar o número de professores. Há uma necessidade de se aperfeiçoar o nosso tipo de educação, que é principalmente investir-se numa educação técnica, profissional, mais inclinada para o saber fazer, uma educação que venha a formar cientistas, inventores, que possam ser estes que irão dinamizar a nossa indústria tecnológica, a nossa indústria de produção, a nossa agricultura a todos os níveis. Costuma-se dizer que a base do desenvolvimento de qualquer país é a educação. E é importante investir nesta educação para produzir uma mão de obra capaz de fazer com que o nosso país saia ou quebre este paradigma de miséria ou de pobreza. Exatamente. Romário, a bancada parlamentar da Frelimo foi uma das bancadas que aprovou este programa quinquenal do governo. Para a vossa bancada, estes números que são anunciados no programa quinquenal do governo de contratação de professores vai, portanto, resolver os problemas que o país tem e não só na questão do rácio, como aqui o Ivandro referiu, mas também a questão de infraestruturas, escolas. Continuamos, portanto, com crianças a estudar debaixo das árvores, quando chove não estudam, e também a qualidade das nossas infraestruturas. Moçambique, ciclicamente, tem sido fustigado por ciclones e esses ciclones, portanto, têm devastado as salas de aulas. Como é que o Partido Frelimo, portanto, olha ou perspectiva este PQG? Bem, muito obrigado, senhor jornalista João. Eu queria começar por dizer de que é preciso saudar o governo, porque fez a subsunção daquilo que é o seu compromisso. O PQG tem a sua primeira fonte, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, este plano de 20 anos, e, portanto, está dividido em vários pilares. E a minha bancada parlamentar da Frelimo, a bancada da Frelimo, olhou primeiro aos pilares, e nós não podemos esquecer que saímos do momento de manifestações em que, não só no sentido sociopolítico, mas também no sentido de infraestruturas, tivemos diversas infraestruturas, acima de tudo de Estado, que foram destruídas, e este PQG responde, numa primeira fase, para a questão de infraestruturas, como foi colocado, na educação, na saúde. Temos a construção de 6 hospitais distritais, e isso demonstra claramente que a visão é prover melhor qualidade de saúde, de educação e de vida da nossa população. Então, é mesmo por aí que iniciamos, portanto, esta abordagem, mas também olhamos para o fator macro, o fator econômico, de que numa primeira fase é preciso devolver Moçambique ao nível macroeconômico, socioeconômico que estava, porque sabemos que perdemos muito com as manifestações, entramos numa situação em que o país era visto como não seguro, e isso está acima do referido no programa quinquenal do governo, e, portanto, este instrumento também é de planificação que vai, acima de tudo, guiar os planos econômicos e sociais de cada ano. Então, em termos de infraestrutura, temos a nível daquilo que é educação, saúde, novas infraestruturas a serem construídas, mas, acima de tudo, aquilo que nos deixou satisfeito é que o governo traz uma proposta de infraestrutura resiliente, que mesmo, como bem disse, na questão dos ciclones, das tempestades naturais, serão, portanto, resistentes e, acima de tudo, vão garantir que os nossos alunos estejam, portanto, numa escola de qualidade. E também, comentando a questão do rácio professor-aluno, é claro que nós temos um país muito extenso, não só do ponto de vista de espaço, mas também de onde as comunidades se afixaram. E aí um grande trabalho está sendo feito para, acima de tudo, melhorar o rácio aluno-professor,
Mas nós queremos crer de que, para além disso que é trazido, tendo em conta que, em termos monetários, o país ainda está a crescer e é preciso referenciar de que a intenção do governo é estabilizar o país socioeconomicamente e achamos que nestes primeiros 2 anos há de se trabalhar na base do reforço das infraestruturas e nos 3 anos do PQG vai ser mesmo para desenvolver Moçambique e relançar Moçambique a todo o gás, com aquilo que são as mais-valias, mas também com aquilo que Moçambique pode produzir. E se for a verificar, no plano do governo, a nossa bandeira é uma agricultura mecanizada e, acima de tudo, pode garantir uma visão, porque a Constituição da República já traz de que a agricultura é a base do desenvolvimento. Então, nós, para desenvolver, precisamos ter uma agricultura de qualidade, uma agricultura mecanizada, e que aqui na cidade de Maputo, os nossos concidadãos deixem de fazer compras na África do Sul, mas comprem aqui, mas com melhor ou maior qualidade que o produto vendido na África do Sul. Então, para nós, como bancada parlamentar da Frelimo, achamos que esse PQG responde à expectativa do povo, tendo em conta tudo aquilo que ocorreu no ano transato, mas também ao longo do último quinquênio, e esse PQG responde e vai nos trazer as balizas e o crescimento econômico do nosso país nos próximos 5 anos. Exato. Judito Macuapa, a bancada parlamentar do MDM, mais uma vez, chumbou este instrumento. Se chumbou a Estratégia Nacional de Desenvolvimento e agora a estratégia, aliás, um programa quinquenal do governo. Qual é o fundamento, mais uma vez? Olha, não seríamos coerentes, né? Chumbar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento e aprovar o PQG. Se nós fundamentamos, dentre vários, sobre a situação da juventude, desemprego dos jovens, a situação do custo de vida, nós não vimos a maior atenção no PQG no que tange à redução do custo de vida. Então, não seríamos coerentes aprovar o PQG, reprovar a ENDE e aprovar o PQG. E, olhando principalmente no que estamos a falar sobre o setor da educação, é verdade, como diziam os meus colegas, é necessário sim que se formem os professores para descongestionarmos as turmas. Isto ajuda para aquilo que é a assimilação das matérias. Tem que ter em conta que um professor ou uma professora que entra na sala de aulas encontra 60, 70 alunos, ela já vem estressada. Exato. Da sua casa por causa do custo de vida. O salário que tem não consegue cobrir com as despesas da sua família. Como eu dizia na minha última intervenção, que este salário só serve para 15 dias chapa aí de volta e comprar pão e badia. Não é pão e badia dizer tu compras coisas básicas que não chegas a sustentar a sua família durante os 15 dias, durante os 30 dias. Exato. Então, este professor que sai de casa sem pão, sem lanche para os seus filhos e encontra uma turma daquelas crianças, sejam de primeira ou segunda classe, barulhentas, 60 alunos, não é possível este professor ele poder dar aquilo que é a sua matéria e as crianças assimilarem devidamente a matéria. Então, mais do que esta situação rácio aluno-professor, nós achamos que o Ministério da Educação deve potenciar mais, para além das infraestruturas, como nós aqui dissemos, a situação dos próprios alunos. Não temos... Tem escolas que... São escolas, mas os alunos estudam debaixo das árvores, alguns nem árvores, nem debaixo da árvore, ao relento mesmo. Não tem material escolar. Nós vimos aí, eu acho que eu vi uma vez uma reportagem de Gaza, em que o professor não tem nem giz, não tem nem... Então, estamos a ver essas dificuldades todas. Para além de este material escolar, o próprio salário do professor. E pronto, é complicado quando nós temos umas turmas, digamos, com esses números e com poucos professores. Mas, para além disso, eu acho que é preciso com que também os professores sejam incentivados. Porque alguns não é porque não têm capacidade de poder dar aulas como deve ser assimilar a matéria, mas por causa desses estresses todos que eu estou a dizer, o custo de vida, o baixo salário, as horas extras que não são pagas,
Então o professor já vai para lá, pronto, só para cumprir a assinatura do livro do ponto. Então tu vais olhar uma criança que está numa escola privada, que eu acredito que passaram da mesma formação, este que está na escola pública, este que está na escola privada. Tu vais encontrar uma criança de 3ª classe na escola privada, sabe ler, escrever e bem, mas encontras uma criança de 6ª, 7ª classe de uma escola pública, não sabe ler e escrever. Então, há um trabalho que deve ser feito pelo Ministério da Educação, não é só a situação dos livros escolares, que tem trazido barulho anualmente. Os livros escolares que nós recebemos, para além do atraso da chegada do livro escolar. Então, é um assunto que o Ministério da Educação também deve olhar para essa situação. Sobre o risco de os alunos começam aulas, como tem começado, até esse primeiro, segundo mês, não tem o livro escolar. Como é que esta criança, estamos a dizer, estará capacitada, desculpa a expressão, para poder assimilar a matéria? É questão do livro escolar, que o livro já vem lá com algumas irregularidades. Então, também, enquanto este livro vai ao aluno, depois é retirado o aluno para que possa se verificar de novo, nós estamos a atrasar também aquilo que é a educação da própria criança. Então, há um trabalho que o Ministério da Educação deve fazer. Nós ouvimos que esses livros, principalmente esses livros de distribuição gratuitas, há muitos que circulam aí na rua. Aí. E alguns livros que ultimamente acabam encontrando nas salas de aula são livros, alguns já ultrapassados. Quando não há uma monitoria, uma fiscalização séria sobre os livros que circulam na praça. Qualquer encarregado de educação sai, vai numa esquina qualquer, quer comprar livro, está comprando aquele livro, encontra que aquele livro já ultrapassado, que já foi revisto, e pronto, encontramos estes problemas todos que nós temos nos livros. E o procedimento, eu lembro-me de termos tido audição com a ministra da Educação e que nós colocamos esta preocupação. Por que estas irregularidades constantes que vêm nos manuais? E que, pronto, ela explicou quais são os procedimentos. E quando há falha de algum procedimento aqui no meio, praticamente os livros sempre vão nos trazer as surpresas que Moçambique já está habituada a receber. Quero esperar com que este governo, ouvi a ministra a garantir com que o próximo ano o livro não será este, e o livro do próximo ano já virá, na verdade, com consumo em que é aceitável para as nossas crianças. Exatamente. O tempo já nos foge, mas tínhamos mais 4 pontos que podíamos explorar aqui neste programa quinquenal do governo, mas por causa do tempo, na próxima edição podemos desenvolver mais este tema do programa quinquenal. São 5 anos. São 5 anos, exatamente. Vamos desenvolver nos próximos programas. Vamos saltar mesmo para analisar o informe do Procurador-Geral da República, Américo Letela. Aqui vamos olhar para o capítulo das eleições, do processo eleitoral, e também para a recuperação de ativos. A intervenção do Ministério Público num processo civil. Um dos pontos que o procurador, o relatório do Ministério Público toca é a questão da intervenção deste órgão no processo de Londres. O Procurador-Geral clarificou, portanto, a pergunta deixada pela bancada parlamentar do MDM, que havia, portanto, alarido em relação ao arquivamento do processo que envolve o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, no Tribunal da cidade de Maputo. O Procurador-Geral clarificou este ponto, disse que, portanto, está a correr o processo crime contra o antigo ministro Manuel Chang. Judite Macuacua, a sua bancada ficou satisfeita, portanto, com este esclarecimento neste capítulo da intervenção do Ministério Público no que diz respeito ao processo civil.
Ficamos satisfeitos, sim, porque isto é, como dizia, houve um ruído no informe do procurador, mas com esta informação que ele depois, o esclarecimento sobre aquilo que será o julgamento do cidadão Manuel Chango, porque tem que ter em conta que há crimes que devem ser responsabilizados tendo sido cometidos do Estado moçambicano. Então, para nós não fazia sentido nós pensarmos que foi julgado, e se foi julgado nos Estados Unidos, os Estados Unidos não vai julgar crimes que lesaram o Estado moçambicano. Julgaram sobre crimes que lesaram o seu Estado. Então, era uma preocupação da bancada do MDM, mas ficamos satisfeitos por saber de que Moçambique ainda aguarda pelo cidadão Manuel Chango para vir responder sobre os abusos de poderes em que ele cometeu ao nível do nosso país. Exatamente. Ivandro, a bancada parlamentar do Podemos levantou aqui a questão do processo eleitoral. O Procurador-Geral, portanto, alencou várias ações levadas a cabo pelo Ministério Público no âmbito das manifestações, e é público que o Podemos, portanto, encabeçou, portanto, estas manifestações. Como é que avalia, portanto, a prestação do Procurador-Geral neste capítulo do processo eleitoral? A nossa avaliação ao informe da PGR, em concreto neste capítulo, é negativa. É negativa e porque temos a apreciação de que o informe da PGR é tendencioso, é parcial, é também partidário e com uma inclinação a colocar toda a culpa moral, material sobre os manifestantes. Praticamente todos os informes do governo têm esta tendência de responsabilizar a todos os níveis os manifestantes. E dos processos cíveis e outros processos, crimes que estão sendo desencadeados pela PGR são todos contra cidadãos da oposição. A PGR é ágil quando se trata da oposição, mas não vimos até hoje nenhum processo, nenhuma responsabilização a todos os outros atores envolvidos também neste processo. Reconhecemos, é indiscutível, que houve muito excesso de violência sobre os cidadãos e tivemos muitos cidadãos que foram vítimas sem sequer ou estarem nas manifestações. Vimos casos concretos de uma cidadã que foi atingida e desfigurada o rosto, e ela estava simplesmente no seu local de trabalho. Mas vimos também muitas outras vítimas que estavam, na verdade, a voltar das suas atividades laborais diárias. Mas também acompanhamos e temos vídeos de muitos cidadãos que lhes feitas buscas e capturas e execuções nas suas próprias casas, alegadamente porque são as pessoas que estavam a encabeçar as manifestações. E dentro desta toda conjuntura tivemos a questão das execuções sumárias nas cadeias, aqui mesmo nesta nossa PO, onde presos foram libertos. Como é que presos são libertos? E presos são executados ainda nas cadeias, outros foram capturados e executados. Temos vídeos que mostram presos sendo capturados e depois mostram... A informação oficial é que manifestantes foram invadir essas cadeias. Essa é a informação oficial. Mas nós sabemos que não é verdadeira, apesar de ser
oficial. Então, em torno de todos estes aspectos, a Procuradoria não nos foi satisfatória na sua exposição. Primeiro porque não reconhece que estas manifestações violentas, sim, e ninguém aqui está a favor ou apoia manifestações de destruição ou violentas, mas há que lembrar que as autoridades de poder é que impeliram os manifestantes a esta convulsão sociopolítica. Quando o moderador fez aqui a pergunta, disse que o Podemos encabeçou estas manifestações. Naturalmente, porque estas manifestações, primeiro, tinham o caráter reivindicativo dos resultados eleitorais, dos quais o Podemos é vencedor. O seu candidato à presidência, Venâncio Mondlane, é vencedor. Nós, como deputados, somos vencedores da maioria na Assembleia da República. E o povo saiu à rua para contestar estes resultados. Contudo, quando nós o Podemos, nós os líderes, tentamos organizar manifestações pacíficas, a exemplo as do ano passado, com documentos, com pedidos, com itinerário, com rota, com rostos, com representantes, não só o Podemos, junto da sociedade civil. As autoridades de poder negaram, rejeitaram. Contudo, com esta rejeição das autoridades do poder, que fique claro, nós como instituição obedecemos à rejeição e o impedimento das autoridades de poder em não nos permitir reivindicar pelo nosso direito. Mas, como instituição e como líderes, não tínhamos poder e controle sobre o povo. E o povo, mesmo sobre este impedimento, decidiu sair às ruas, reivindicar, só que aí já com um porém. Sem organização, sem liderança, de forma esporádica e violenta. Porque não tinha líderes para controlar, manifestações sem líder. Eu lhe garanto uma coisa, eu fui candidato a governador da província de Maputo. Se eu liderasse uma manifestação a nível da província de Maputo para reivindicar os resultados eleitorais, pode acreditar que eu, como líder, e os demais outros líderes e a instituição como partido teriam o controle sobre os manifestantes e não permitiríamos que houvesse a violência, a destruição de bens públicos e privados. E acompanhamos no ano passado. As manifestações do ano passado tinham líderes, tinham instituições e não tivemos violência. Manuel de Araújo, em Quilimane, fez manifestação de 45 dias ou mais, com mais de 50 mil pessoas. Não houveram ou não houve violência, nem destruição, nem queimas. Por quê? Porque tinham líderes a liderar essas manifestações. Mas sem líderes, quem vai controlar um corpo sem cabeça? Exato. Evandro, vou passar aqui a palavra. Tudo bem. Tem só aquela pressão aqui do tempo. Romário, mesmo para fechar, como é que a bancada parlamentar da Frelimo avalia esta prestação do Procurador-Geral da República? Nós avaliamos positivamente, porque existem critérios de avaliação. A Constituição da República e o regimento da Assembleia da República já traz aquilo que são os critérios de avaliação. Mas não só isso mereceu a apreciação positiva da Frelimo, mas também aquilo que foram as inúmeras os inúmeros exemplos trazidos pelo Procurador-Geral da República, aquilo que foi, acima de tudo, a colocação atempada de todo o seu relatório à Assembleia para todas as bancadas parlamentares poderem ver, mas também os assuntos que a população esperava ouvir. A questão do terrorismo, a questão dos raptos, que é preciso saudar que temos uma diminuição de 31 casos em 2024 contra 60 em 2023, mas também a questão do branqueamento de capital. E também trouxe algumas propostas de alteração legal e que vão em encontro àquilo que a população, aquilo que o nosso povo espera, acima de tudo, daquele órgão de controle da legalidade. Mas não poderia deixar de comentar alguns traços que o meu colega Evandro trouxe, não para contrariar,
Mas para dizer que a posição da Frelimo, da bancada parlamentar da Frelimo, é que o justo vencedor dessas eleições é o cidadão Daniel Francisco. Primeiro, porque a eleição não é vista do ponto de vista micro. Exato. É vista do ponto de vista de um país. Eu sou de Tete, vim de Tete como deputado da Assembleia da República, e lá nós tivemos uma única manifestação. E que depois daquele indivíduo ter programado aquilo, depois foi controlada a situação. Mas nós, naquela província, não tivemos muitos casos como aconteceu na cidade de Maputo. Então, não podemos classificar a eleição só, mas acredito que nos outros programas podemos falar disso. Mas em relação aos processos eleitorais, eu queria dizer de que foram abertos 279 processos de lista eleitoral. Está no documento na página 67. E nós, como bancada parlamentar, estávamos muito interessados, como deve saber, muitas das nossas sedes foram destruídas, e até fixar as bandeiras do Podemos nas nossas sedes. Quer dizer, para além de haver dificuldade de convivência com alguns membros do Partido Podemos, não o Ivandro, que é um jovem muito eloquente, muito dinâmico, mas que estavam lá a fixar bandeiras de outro partido na nossa sede. Eu comecei a ver-se na sua casa e sentar-se na sua cadeira. Tem mais um minuto. Sim, mas para terminar, dizer de que o primeiro informe apresentado pelo Procurador-Geral da República, Letela, trouxe claramente a visão daquilo que é o controle da legalidade, e os esforços estão sendo feitos não só em termos de dificuldade de recursos humanos, mas também em termos de dificuldade orçamental, mas fizeram muito e garantiram que aquele processo de Londres, nós de devedores de mais de 2 mil milhões de dólares, sejamos credores de 2 mil milhões de dólares. Mas eu queria tranquilizar de que mesmo o recurso que dizem que colocaram não vai ter efeito, porque houve um acordo em relação àquele processo e que nós, como Estado moçambicano, vamos ter de volta esse 2 mil milhões de dólares. E também, mesmo para fechar, queria dizer que temos, e nós ficamos satisfeitos, que temos polícias que têm processos de crimes a responder e diversos processos de crimes, porque nós não coadunamos como Frelimo aqueles agentes que têm, acima de tudo, a missão de defender, mas quando estão lá e acabam agredir a nossa população. E nós somos contra esse tipo de atitude. E queremos, mais uma vez, veementemente dizer ao nosso povo de que a Frelimo, como partido do povo, está sempre ao seu lado. Exatamente. Muito obrigado. Olha, permita-me que eu fale, porque... Tem 30 segundos. 30 segundos mesmo. Importa, 30 segundos é mesmo. que colocaste uma questão que era somente para saber se ficamos satisfeitos com a resposta sobre Manuel Chan. Exato. Mas diferente de analisar aquilo que é informe do Procurador-Geral da República. Exato. O MDM, a bancada do MDM, sobre o informe do Procurador-Geral da República, nós avaliamos negativamente. Assim como dizia o Ivandro, o aspecto de manifestação, colocamos uma questão que o Procurador-Geral da República não conseguiu responder. Falou muito das manifestações que foram violentas, tudo mais, e que causaram mortes e feridos, mas não falou qual foi a ação criminal em que a Procuradoria fez contra aqueles que foram os autores da fraude eleitoral que culminaram com estas manifestações. Porque as manifestações tinham causa. Não é porque entenderam o Podemos, ou seja, quem for na estrada para não manifestar. Manifestaram porque houve fraude. E há, sim, pessoas que deveriam ter sido responsabilizadas, que é o diretor-geral do SAI, que são os vogais da CNE, e é a empresa que emitiu os boletins de votos, que os votos circulavam na rua. Então, o Procurador-Geral, mesmo o assunto de corrupção, falou de uma forma leviana, falou muito mais de polícia, motorista, que cobra dinheiro, deixou assuntos cabeludos da corrupção que ele poderia falar, que estão realizados a partir da própria Procuradoria. Muito então, obrigado. Nós realizamos negativamente. Vamos ter este mesmo informe. que fechar o programa. Muito obrigado. Agradeço a vossa presença. Conto convosco para a segunda edição. Esta é uma edição de estreia. Para si, caro amigo telespectador, nos despedimos desta edição de estreia do Bancada Parlamentar, com promessas de cá voltarmos na próxima sexta-feira com mais temas de debate aqui no Bancada Parlamentar. Adeus.